Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao 7º encontro da Transição Cidade-Campo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo falar desse assunto, que é um assunto que a gente gosta, é um assunto que vocês têm demandado para a gente. Então, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, eu tenho um convidado especial, vou já chamar ele para estar aqui com a gente, o Augusto Machado Zago. A gente tem já dividido aí os trabalhos nos últimos 9 anos e hoje eu trouxe ele aqui para a gente poder conversar um pouco sobre os 5 aspectos da transição cidade-campo, porque ele também tem trabalhado comigo há bastante tempo, conhece bastante também sobre esse tema, e tem temas em que ele tem uma ação mais direta ainda. Eu estou junto com ele, mas tem temas que ele está administrando diretamente aí, como a questão do mercado, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Augusto, seja bem-vindo. Boa noite, Gele. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e agradeço ao convite. Então, a gente vai poder bater um papo hoje, conversar sobre alguns temas. A gente precisa que vocês interajam com a gente aqui no chat. A gente quer que vocês falem para a gente de onde vocês estão. Coloquem aqui as perguntas para poder a gente fazer esse encontro ser o mais agradável, o mais esclarecedor possível para vocês, tá bom? A gente vai tratar aqui dos 5 aspectos da transição cidade-campo. Se você é novo aqui, não participou ainda de nenhum dos nossos encontros, a gente tem trabalhado o processo de transição numa metodologia que a gente colocou com 5 aspectos. Então, esses 5 aspectos, eles passam desde a questão da constituição, o tipo de propriedade, se é uma estrutura coletiva, uma estrutura individual, a questão da profissão agricultor familiar, e a gente vai falar um pouco por que agricultor familiar, por que a gente escolheu trabalhar com essa categoria, com essa profissão. O terceiro, escolheu uma propriedade rural. Augusto, há pouco tempo, também adquiriu uma propriedade, a gente vai poder falar um pouco sobre isso. O quarto aspecto são os negócios rurais, então a gente vai falar também sobre oportunidades no campo, oportunidade para os jovens, oportunidades para até ações novas, novos negócios que estão aí sendo demandados no campo, e por fim a questão do mercado, que é a grande especialidade dele. Hoje ele é o meu gestor de comercialização, né? Na Polímata, ele está na coordenação de gestão e comercialização para todas as associações que a gente atende. Então, a questão do mercado aí, ele vai poder compartilhar bastante experiências, várias situações aí com quem a gente tem trabalhado e tem passado. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, estruturas coletivas e estruturas individuais. Eu vou pedir para Augusto falar primeiro sobre a questão das agrovilas. Ele também é estudante de pós-graduação e tem vários colegas, né, que trabalham, que são alunos também, colegas de sala, que também são do MST, que trabalham com a questão das agrovilas, e aí ele vai poder também compartilhar um pouco dessa experiência que ele tem aí. Então, Gele, em relação às agrovilas, a gente teve um contato, agora que eu estou no curso de pós-graduação, né, em agroecologia, educação no campo, e a gente está tendo contato com o pessoal do MST, né? E a gente teve algumas visitas, algumas áreas onde se instalaram agrovilas. Hoje, atualmente, o MST está fazendo uma outra abordagem, que eu vou falar mais para frente. Mas a agrovila, ela vem com um conceito de trazer o benefício da cidade para o campo, que é uma estrutura onde você vai ter uma escola, onde você vai ter um posto de saúde, onde você vai ter um mercadinho, onde as casas vão estar mais agrupadas e assim gerar uma segurança maior, porque quando você vai ao campo, muitas vezes você só tem a área e não tem estrutura nenhuma. Então, como você vai conseguir compartilhar isso? Então, quando você agrupa fazendo essas agrovilas, a gente consegue ter esses benefícios melhor compartilhado entre todos, que aí você consegue não só coletivamente, mas também através do poder público, né? Você consegue trazer uma água de qualidade, uma luz, e trazer todos esses benefícios de escola, posto de saúde, entre outros. Atualmente, eu tive a oportunidade de conhecer também um outro modelo que eles estão chamando de raio de sol. Eles estão adotando esse novo modelo com o conceito da questão da comercialização. Na agrovila, você agrupa os moradores, né, os agricultores, num local só e a área fica expandida. Então, alguns agricultores, às vezes, se desmotivavam porque sua terra, o pedaço que
lhe foi passado ficava muito distante da agrovila. E, às vezes, ele tinha um problema com furto, tinha um problema com deslocamento e até mesmo na parte de comercialização. E agora estão fazendo as experiências através do raio de sol, que é através de você começar a agrupar as pessoas pela afinidade produtiva. Então, dentro de um grupo diverso de 50, 60 pessoas, 10 pessoas querem trabalhar com gado leiteiro. Então, eles agrupam essas pessoas para que esse processo de comercialização fique mais fácil. E também as casas passam a ser dentro da propriedade. Eles estão conseguindo fazer isso em alguns lugares, lembrando que esses lugares ele tem estrutura da energia, né? Em alguns outros, eles estão estudando a possibilidade da energia solar, tem a possibilidade da questão da escola, por ter ônibus passando e conseguindo recolher as crianças ali, conseguem melhorar as estradas. Então, assim, está sendo uma experiência que ainda está sendo estudada em prática, mas que tem dado bons resultados. Muito legal. A gente vê que existem vários formatos. É uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui para apresentar para as pessoas, que não existe só o formato da propriedade individual. A propriedade individual é a mais conhecida, mas existem outros formatos que ajudam, muitas vezes, a formação de uma comunidade, a formação de um grupo de famílias que tem o mesmo propósito, que tem a mesma orientação religiosa, que tem um mesmo direcionador, né, que estão ali trabalhando, buscando o mesmo objetivo. Então, é possível fazer isso nas agrovilas, que tem um aspecto muito ligado à questão da produção agrícola. E tem também a questão das ecovilas, né? As ecovilas têm, em sua maioria, elas são formadas em função de buscarem algo sustentável, uma localidade onde você tenha sustentabilidade no processo como um todo. Então, ela tem energia solar, se preocupa com a questão da alimentação da própria família, elas se preocupam com estar transformando todo o seu processo ali numa coisa muito sustentável. E aí vem também com a questão do movimento político, que foi da formação das ecovilas na década de 80, em que era para se contrapor ao capitalismo. E muitas dessas agrovilas formadas na década de 80, elas se desfizeram. E as que se mantiveram até hoje, elas têm uma cola, que se chama, o pessoal chama muito de cola espiritual. Então, quando tem um propósito espiritual, essa ecovila, a chance dela dar certo a chance é maior. Processos coletivos são complicados, a gente sabe que no Brasil não existe muito essa questão do associativismo e cooperativismo, e a gente tem que trabalhar bastante isso, porque é muito importante que as pessoas desenvolvam essas ações, né, trabalhar em mutirão, fazer trabalhos juntos, trabalhar em áreas coletivas para geração de fundo de reserva e de caixa para manter sua propriedade. Então, esses processos todos eles precisam ser trabalhados aí nas agrovilas e nas ecovilas também, que são coletivos, né? Tudo que é estrutura coletiva é muito importante estar sendo trabalhado nesse sentido. Mas, Augusto, sobre propriedade individual, você tem alguma coisa também que você gostaria de acrescentar aqui? Você também trabalha aí com bastante áreas, né? Tanto áreas individuais, como também áreas de comodato que a gente tem trabalhado. Sim, em relação às áreas individuais, a gente tem vários processos e modelos. A gente encontra área de comodato, a gente encontra arrendatário, a gente encontra poceiro, a gente encontra até o próprio proprietário, né, aquele que compra a terra. Só que, felizmente, né, não vou nem falar infelizmente, a gente não consegue ter nenhuma, nem no campo, nem na cidade, a gente consegue ter processos individuais, né? A gente pode ter uma propriedade, ser individual na minha propriedade, ter o meu pedaço de terra, mas eu dependo de um coletivo, eu dependo do meu vizinho por conta da cerca, eu dependo do meu vizinho por conta de melhorar a minha estrada, eu dependo do grupo que está ali próximo à minha propriedade para a gente buscar recursos para estar melhorando, etc, etc, etc. Tem alguns grupos que estão se formando, e aí, mesmo com a proposta de comprar uma propriedade individual, estão comprando no mesmo ramal. Então, já tem algumas pessoas que querem ter um vizinho conhecido, um vizinho próximo, um vizinho que eles têm alguma familiaridade, né, tem algum conhecimento e estejam fazendo algum projeto em conjunto. Então, já existem grupos que estão se organizando dentro dessa proposta de comprar
a propriedade no mesmo ramal, porque apesar dela ser individual, cada um ter a gestão da sua própria unidade, você tem um entorno, né, de pessoas conhecidas, um entorno mais saudável, e também de um ajudar a proteger o outro, né, de um ajudar a cuidar do outro, porque está afastado, né, está longe da cidade, longe de alguns serviços públicos. Então, essa proposta também é uma outra proposta individual, mas coletiva. Né? Ao mesmo tempo que você está na sua propriedade individual, você está num grupo, você está num coletivo, e que isso favorece também o seu processo e a sua caminhada. Mas vamos passar já para o segundo aspecto, porque o papo tá bom e a gente tem muita coisa para conversar agora. Augusto, eu vou passar essa bola primeiro para você aqui. Por que a agricultura familiar e por que a gente escolheu a agricultura familiar e não o agronegócio? Gele, a história é um pouco longa, mas tentando resumir, assim, a gente, no processo que a gente começou a trabalhar com a agricultura familiar, foi um desafio muito grande e a gente abraçou esse desafio que foi, além do serviço, por prestar o serviço, trabalhar com a agricultura familiar tem um apego efetivo, tem um apego emocional. E quando a gente recebeu o convite e viemos trabalhar aqui no Extremo Sul, você bem sabe, a gente tinha vezes que entrava no carro para chorar, né? Porque o pessoal vivia do carvão, era um processo de furto de madeira de empresas de eucalipto e que esse lucro que eles achavam que tinham ficava mais na mão do atravessador e eles trabalhavam praticamente como escravos, né? Trabalhavam virado dias e tudo. E aí, quando a gente veio, a gente começou a trabalhar com eles, a gente pôde estar trabalhando com eles para estar começando, pelo menos, eu lembro até hoje, a gente tinha que plantar para eles comerem, eles não tinham nem comida direito. E aí a gente já recebeu propostas, né? Ele pode falar até melhor do agronegócio, mas a sementinha da agricultura familiar plantou na gente, está uma árvore tão grande que para derrubar está dando trabalho. A agricultura familiar, ela é apaixonante. Primeiro porque a gente está ajudando muitas famílias, né? Essa possibilidade de você estar ajudando a transformar a vida daquela família é uma coisa que nos encanta e é, de fato, a nossa missão de trabalho. E a gente optou por trabalhar com a agricultura familiar exatamente para ajudar as famílias a mudarem de vida. O principal objetivo é tirar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade e levar a estar produzindo o seu próprio alimento. Algumas pessoas a gente tem interagido aqui, que estão aqui na comunidade com a gente, que se inscreveram, alguns mandam mensagem para mim durante a semana. A gente tem interagido com alguns e alguns já me perguntaram, eu sou da cidade, eu consigo plantar, eu vou aprender a plantar, eu vou conseguir produzir meu alimento? Aí uma das coisas que a gente tem e falo para eles a gente já ensinou carvoeiro a plantar, né? E já tem carvoeiro que hoje é agroflorestor, não é só produz só a comida, como ele foi além, ele tem agrofloresta. A agrofloresta é um processo um pouco mais avançado. Então, quem está na cidade também pode aprender esse processo. O aprendizado, ele parte da questão de que a pessoa quer aprender. O querer aprender, o estar aberto ao novo, o estar aberto a experimentar as coisas novas, é que vai fazer com que a pessoa aprenda, ou aprenda até mais rápido o processo. O que a gente precisa deixar aqui pontuado nesse aspecto, que a agricultura familiar é uma profissão, ela é regulamentada, existe uma lei que regulamenta a agricultura familiar, são famílias que estão com a sua mão de obra, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, é a mão de obra da própria família envolvida nessa produção agrícola. Ela pode estar fazendo contratação de algumas pessoas, mas a grande parte da mão de obra é familiar. E aí, é o que Augusto bem colocou, muitas vezes a gente entrava no carro para chorar, muitas vezes a gente se solidarizava com aquela família, muitas vezes a gente fazia vaquinha para ajudar alguma pessoa que a gente estava atendendo, que precisava fazer uma cirurgia e não tinha como pagar por aquela cirurgia. Então, é um processo em que a gente acaba não devendo, mas se envolvendo emocionalmente, porque a gente quer que essa transformação aconteça. Então, o caso de trabalhar e trazer a agricultura familiar como um aspecto nesse processo da transição cidade-campo é que as pessoas que vão sair da cidade, elas vão deixar a sua profissão. Quem é vendedor, quem é professor,
quem é dentista, quem é advogado, indo para o campo, morar no campo, muitas vezes deixam sua atividade principal, a sua atividade que lhe remunera, e passa para uma outra atividade que é ser agricultor familiar. É estar com a sua família na propriedade produzindo, é estar fazendo com que essa propriedade ela avance produtivamente de uma forma equilibrada, de uma forma que seja um ambiente adequado e que dê qualidade de vida para a família, né? Ele tenha a produção do seu alimento, ele tenha ali, saiba como esse alimento está sendo produzido, garantia de que não está tendo, como a gente já encontrou, carrapaticida sendo aplicada em hortaliça, né? Foi uma das coisas que me chocaram, e eu lembro que a gente compartilhou bastante essa situação, porque foi no nosso dia a dia de trabalho, mas a gente encontra isso. Então, a agricultura familiar, para quem ainda não tem contato com esses conceitos que a gente está trabalhando aqui sobre a transição cidade-campo, o segundo aspecto da agricultura familiar, é a profissão agricultor familiar. Quando a gente parte para falar do agronegócio, que é a outra área que está sendo muito trabalhado no Brasil, o agronegócio, nós estamos falando de grandes propriedades, estamos falando de grandes produções, nós estamos falando muitas vezes de commodities, o milho, a soja, o algodão, são produções de larga escala e muitas vezes voltadas ao mercado externo. A gente está trabalhando o mercado interno, a gente está trabalhando comida, a gente está trabalhando diversidade, a gente está trabalhando a mesa do brasileiro. Então, por isso que a agricultura familiar ela é apaixonante, ela é cada vez mais reconhecida, 70% da produção que vai para a mesa do brasileiro hoje vem da agricultura familiar, e a gente precisa valorizar isso. E quem está buscando fazer essa transição, provavelmente, né, alguns pode ser que tenham mais recursos, possa partir para o agronegócio, mas a grande maioria vai assumir a profissão de agricultor familiar, e tem vantagens, tem desvantagens, tem benefícios, tem apoios, tem políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Por isso que a gente não podia deixar de tratar essa profissão com um aspecto importante dessa transição. Eu já sei como é que vai ser a minha propriedade, né? Essa propriedade vai ser coletiva, vai ser individual, eu já defini como é que vai ser o formato, agora eu vou estudar sobre eu ser agricultor familiar, eu ter a minha DAP, eu ter a minha declaração de agricultor familiar, para que eu acesse essas políticas públicas. E aí, Augusto, é importante ter DAP? Hoje ele é imprescindível ter DAP. Hoje, qualquer coisa que se fala da agricultura familiar, o RG do agricultor familiar é a DAP. Para você conseguir acessar os benefícios de ser um agricultor familiar hoje, que a gente tem muito incentivo, é através da DAP. Só pegando um pouquinho do gancho, deixar bem claro que a gente entrava chorando no carro. Hoje a gente entra cheio de produto, que os agricultores que a gente trabalha hoje, eu acho que a satisfação dele quando a gente faz uma visita para eles é mostrar, não sou mais cavoeiro, eu sou um agricultor, toma aqui, leva esse alface aqui, leva essa farinha. Tem uma agricultora mesmo que faz um beiju e ela sabe que minha filha ama, né? Leva o beiju para a Índia. Se não levar o beiju para a Índia, eu sei que ela vai ficar com raiva. Então, assim, a fartura que é a agricultura familiar também é uma coisa que apaixona a gente. Agricultura familiar daria para a gente fazer um encontro só para falar sobre agricultura familiar. Mas como hoje a gente propôs aqui passar sobre todos os 5 aspectos, a gente vai estar avançando para o terceiro, porque senão a gente acaba aqui o nosso tempo e a gente não fala de todos os outros. DAP, alguns estão perguntando aqui, é Declaração de Aptidão ao PRONAF, é o RG de agricultor familiar. E aí, para você fazer qualquer coisa, esse é o documento que você precisa ter. E aí você precisa buscar esse documento para quem está entrando nesse momento agora. Eu comprei a propriedade, vou começar a trabalhar, vou precisar de um financiamento, vou precisar de acessar algumas políticas públicas. Esse é o seu primeiro documento, depois da escritura da propriedade, esse é o primeiro documento a ser providenciado, tá? Então, vamos lá. Partimos agora para o terceiro aspecto, critérios para escolher uma propriedade rural. Na semana passada, a gente falou só sobre esse aspecto, né? Trouxe Tiago aqui, a gente compartilhou a nossa experiência de comprar uma propriedade rural, nosso processo de comprar essa propriedade, mas a gente não vai deixar também de falar sobre esse assunto hoje aqui, porque a gente vai fazer os 5 aspectos, e Augusto também tem uma experiência interessante para compartilhar. Ele vai contar um pouco aqui de como era o trabalho dele quando a gente se conheceu lá em 2011 e o que é que hoje ele está fazendo e por que ele comprou uma propriedade. Então,
A história foi o seguinte, como você começou na live falando, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é o querer, né? A gente querer o conhecimento, a gente buscar o conhecimento, a gente consegue ir além. E em 2011, eu recebi uma proposta de emprego, né? Eu trabalhava com silvicultura. Eu era técnico de silvicultura, plantio de eucalipto. Especificamente, trabalhava com glifosato, aplicando nas áreas para combater mato-competição do eucalipto. E aí, por um estresse que eu estava passando muito grande, e até depois eu posso falar, tive problemas de saúde por conta desse uso excessivo do agrotóxico, né? Me acarretou um problema futuro. Eu saí da empresa e aí eu fiquei um pouco perdido, e aí eu recebi a proposta de Gele, fiz a entrevista com ela. E graças a Deus na região não tinha profissional, porque eu também não era profissional da área da agricultura familiar e para que a empresa precisava. Mas eu acho que ela viu alguma coisa em mim, um querer que ela quis me contratar, porque de fato eu não conhecia nada de agricultura familiar, né? E aí em 2011 a gente começou a trabalhar e aí a gente foi se envolvendo cada vez mais com o processo da agricultura familiar, com o processo do território, das ocupações que a gente viu aqui no território e a evolução que a gente cada ano conseguia trazer para as comunidades, né, tradicionais. A gente trabalha com comunidade quilombola, a gente trabalha com comunidade tradicional. Ainda a gente tem um projetinho pequeno com os índios, mas é pouco. E aí, nesse processo todo, eu tenho um histórico de família que meu avô, na época, ele tinha terras aqui, né? E eu sempre, meu sonho era primeiro ser fazendeiro. Eu queria ser do agronegócio. Meu avô era do agronegócio, era de Pocã, e eu falava, não, eu quero, pô, eu arrependo, o que meu pai, a família do meu pai fez que não tocou esse projeto em frente, eu também quero ser. Só que quando eu comecei a trabalhar com agricultura familiar e vendo todo esse processo, eu desapaixonei com o agronegócio. O agronegócio você trabalha em grande escala, prejudicando tudo e todos, e o retorno é muito pequeno, no meu ponto de vista. E aí, meu sonho foi, eu quero trabalhar e quero ser um agricultor familiar também. E aí, fui juntando um dinheirinho daqui, um dinheirinho de lá, e aí as comunidades sabiam, né, desse meu sonho, e aí um falava, Augusto, tem uma terra aqui, vamos lá ver, e a gente via, corria, até que o ano passado, graças a Deus, eu consegui comprar minha terrinha. Ela tem 5 tarefas, né? 2 hectares e um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Eu escolhi essa propriedade, essa área, pelo seguinte: primeiro, o que eu queria era preço. Não tem jeito, a gente tem que ver o custo da terra para a gente ver se de fato compensa investir nela. Depois eu olhei a segurança. Na região aqui no extremo sul acontecem ainda, né, alguns furtos, já aconteceu até um assassinato. Então eu procurei saber dentro daquela localidade como é que era a criminalidade daquele local, se tinha muito assalto, se já teve assassinatos, se teve essas coisas, e eu vi que não tinha. E ela é fruto de uma agrovila, que é o segundo assentamento da Bahia, que é o 4045. E aí eu consegui comprar essa terra, e aí a gente está começando, eu e minha companheira, a gente fez uma pequena arinha de agrofloresta. A gente teve que interromper esse sonho de continuar investindo na propriedade, porque a gente ainda depende de morar na cidade por conta do nosso trabalho, e aí a gente está com um planejamento de casar, e aí a gente voltou um pouco os nossos recursos para fazer nossa casinha, mas a gente não desistiu do sonho de voltar para a terra e ocupar ela toda. E aí, nesse espaço que eu estou tendo agora de investir aqui em Teixeira de Freitas e minha propriedade está ociosa, a gente está fazendo uma parceria, a gente que eu falo é minha companheira, a gente está fazendo uma parceria aí com o Gele, a gente está vendo muitos incentivos e o pessoal buscando na área da mandiocultura, e aí Gele aqui na região ela não tem propriedade, e aí a gente vai montar uma parceria aí para a gente tocar essa área enquanto ela está ociosa. Não vai ser para sempre, porque eu quero trabalhar agricultura familiar lá, mas é para não deixar a terra ociosa.
Augusto, você trouxe um elemento muito importante aí que a gente abordou também nosso último encontro. Você falou aí de um assentamento, né? Comprou numa área em que agora já é possível vender, mas a partir de um assentamento. Vamos deixar um pouco mais claro. É possível Sim. Ou não é possível? Ou quando é possível comprar uma área que vem de assentamento? Então, Geli, esse é um tema que o pessoal tem que ficar bem atento, porque existe o processo de quando a pessoa está assentada e quando a pessoa ainda está na invasão da terra. O MST é um movimento que eu acredito que a maioria que está participando aqui conhece, se não, a gente pode também marcar um outro momento para a gente conversar sobre, né? Mas é um movimento que busca a regularização de terras fundiárias e a melhor divisão das terras para a população. E aí, dentro desse processo, quando você está invadido, você não detém o poder da terra. Mesmo após o INCRA vir, os proprietários fazer a desintegração de posse e aí comprar a terra e passar para as pessoas, mesmo assim ela ainda tem um prazo de carência de que ela não pode vender a terra. Por quê? Entende-se que a pessoa lutou tanto para adquirir a terra, então por que está vendendo agora? Então o processo do INCRA ele impede, então não entrega a titularidade da terra por um certo período. Essa área que eu comprei, ela já tem a titularidade, né? Por conta que ele foi o segundo assentamento do Brasil. Então, lá, se eu não me engano, já tem 35 anos, 40. Então, o pessoal lá já tem o documento da terra, né? Porque quando o INCRA enterra, ele dá uso e posse da terra por um tempo, até que a pessoa se estabeleça lá na propriedade e, se de fato não conseguir tocar, ela pega e vende. Isso é importante estar muito claro, porque as pessoas têm que saber aonde comprar para que não compre e depois não possa usufruir do uso dessa área, né? Então, a gente alertou bastante sobre essa questão de muito cuidado em áreas de assentamento, exatamente em função disso. O prazo para que a titularidade seja realmente passada para aquela família, para que ela possa pensar em estar fazendo a venda. Então, por ser uma questão mais burocrática e mais complexa, se puder evitar uma área de assentamento, evite. Se não realmente for necessário ser nessa área, tenha todo o cuidado possível para que você não faça o investimento e venha ter muita dor de cabeça nesse processo. Mas isso é super legal, né? Eu venho acompanhando a evolução do seu trabalho, de como você mudou do técnico florestal para hoje já está sendo agricultor, agroflorestor, né? Já pensando em agrofloresta, junto aí com a sua companheira, Dorândia, que também é engenheira florestal. Então, assim, com a equipe que já está nesse processo de botar a mão na massa, botar a mão na terra e ter também a sua área. Não só falar de agricultura familiar, mas viver a agricultura familiar. Nós estamos em transição, né? Vocês também estão em transição, já compraram, adquiriram a propriedade, agora precisa passar para os outros passos em que a gente vai começar a falar agora. Vamos lá para o negócios rurais. Vamos lá para o quarto aspecto. Oportunidades de negócios rurais. O que é que você hoje tem visto como oportunidades de negócios no campo? Geli, eu posso falar bem do extremo sul, né? Hoje a gente está vendo a questão do clima ser uma coisa muito forte. Há muito tempo atrás pensava que quando se falava de mudança de clima era coisa de bicho de grilo. Isso não acontece, isso é só para não querer desmatar e nem nada do tipo. Hoje a gente vê que não, que o clima hoje está pesado. Aonde se produzia, hoje não se produz mais. O clima está muito alterado. E no extremo sul, a gente tem um processo da mandiocultura muito forte aqui. A mandiocultura é muito forte aqui. E a FAO já declarou que a mandioca é a cultura do ano, do século, né? Por conta que ela é muito resistente a essas mudanças climáticas. Então, assim, antigamente a gente tinha mandiocultura, mas a mandiocultura era uma cultura de segundo plano, não era uma cultura bem vista, bem quista, era considerada cultura de pobre, né? Quem planta mandioca é aquele camarada que tem a terrinha ali que vai sempre passar fome. Esse era o pensamento. Hoje não mais.
Hoje a mandiocultura ela vem trazendo isso aí, uma gama de produtos que hoje se faz necessário e que hoje a comercialização dela, ela não está mais na classe baixa, né? Na classe inferior, na classe que, infelizmente, não tem um poder aquisitivo muito grande. Hoje ela difundiu em tudo. A gente faz uma série de produtos, cerveja, e a mandioca vai salvar o planeta, porque nessas mudanças climáticas é a única que ainda consegue se produzir bem e se produzir com qualidade e diversidade nesse processo que a gente está caminhando, que a gente não está conseguindo frear o planeta nessas mudanças climáticas. A mandioca, ela tem uma versatilidade muito grande, né? A mandioca hoje já está presente, inclusive, em produtos biodegradáveis, né? Embalagens biodegradáveis, né? Tem uma série de possibilidades de uso da mandioca. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre essa informação, sobre esse assunto, na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, eu vou estar fazendo uma live sobre mandioca raiz mágica. E aí a gente vai explorar a fundo essa questão da mandioca, esse potencial de negócios em volta da mandioca. A gente tem visto um potencial de negócios agora de venda da maniva da mandioca, venda do material propagativo da mandioca. A gente está organizando agora uma comercialização para uma empresa, a empresa quer entrar forte na mandioca, em Minas Gerais, produzir 3.000 hectares, e a grande dificuldade que essa empresa está encontrando hoje é de ter material para começar a plantar. Então, isso está se tornando também uma oportunidade de negócio, e aí é uma das coisas que o Augusto estava falando da parceria para a gente estar usando na área dele, a gente vai estar buscando atender as empresas que estão procurando trabalhar a mandioca. E a gente está no território hoje avançando com vários negócios na mandioca. Mas, sem ser mandioca, existem mais negócios, existem mais oportunidades? Então, Gili, existem várias e grandes oportunidades de negócio. O que a gente tem que ter um cuidado e um zelo é de que não podemos entrar na onda, na moda do ano, porque eu já vi muitos agricultores pegar e arrancar todo o seu plantio e falar, a cultura do ano hoje é o urucum, vamos arrancar tudo e plantar só urucum. E aí cair naquela média de preço, que é média de preço, e acabar tomando prejuízo. Eu vi agricultores aqui, na nossa região principalmente, arrancando pé de café para plantar pimenta do reino, porque pimenta do reino estava R$ 36,00 o quilo, R$ 42,00 o quilo, e pimenta do reino cair para R$ 4,00 o quilo. Então, assim, a gente tem várias oportunidades aqui no nosso território. A gente tem o café muito forte, mamão, melancia. A gente tem o gado de leite muito forte. A gente está começando timidamente, mas a gente acredita que daqui a uns 5 anos a gente, no extremo sul, vai ser forte na caprinocultura. Mas o que as pessoas têm que entender é que primeira coisa que ela tem que ter é aptidão, ela gostar daquilo, gostar daquela cultura, ela se familiarizar com aquela cultura, porque o gostar e o querer ajuda muito. Porque se ela for pensar e olhar a tabela hoje, e olhar preço Conab e ir pelo que está pagando mais caro, com certeza ela vai ter um problema muito sério lá na frente. E apostar em diversidade, né? Não só em uma cultura ou em um agronegócio específico, mas em diversidade. O agricultor familiar, ele precisa de diversidade, né? A gente precisa ter várias culturas para equilibrar as contas da família, para gerar um fluxo de caixa, para que ele consiga manter, né, as despesas da propriedade ao longo do ano. Então, é preciso pensar em diversidade na agricultura familiar. Quando você vai para o agronegócio, muitas fazendas, elas são especializadas em um único tipo de produto, né? Planta soja, ou planta milho, ou planta algodão, é um produto só. Ela está focada naquele produto para o mercado externo e fica refém, né, da bolsa, né? A bolsa que diz quanto é que vai pagar por aquele produto, a commodity aí ela é cotada pela bolsa. Quando a gente vai para a agricultura familiar, a gente tem essa possibilidade de estar fazendo uma diferenciação de valor, a gente pode estar trabalhando as possibilidades de uma forma diferente, além de estar alimentando a família. Então, a primeira coisa que a gente fala na agricultura familiar é: primeiro eu tenho que alimentar minha família. O que é que minha família gosta? Quais são
os produtos que estão na minha mesa, o que é que eu posso produzir deles para que eu possa plantar na minha área, e aí o excedente eu comercializo. E aí tem uma coisa que a gente tem comentado e tem já trabalhado, é que o melhor que você colhe é para a sua família. Tirar do agricultor aquela de que o mais bonito, o melhor produto, o mais vistoso eu vendo e eu fico com o que sobra. Não. O melhor, o mais bonito é para a sua família. A sua prioridade é a sua família. E o excedente você comercializa. E isso é trabalhar a agricultura familiar. E a gente tem uma diversidade de possibilidades de negócios rurais. Então, quando você está com a família no campo, a família inteira precisa trabalhar e tem que ter oportunidade de negócio para todo mundo. O jovem tem que estar envolvido, a família tem que estar envolvida, a mulher, o marido. Não é uma renda só do homem, é a renda da família. O que é que a mulher pode estar envolvida, o que é que a filha pode estar, o filho, o neto, como que isso pode se dar, como que essa dinâmica pode se dar. E a gente tem visto algumas experiências muito interessantes. Temos possibilidades inúmeras de processamento de frutas, possibilidade de desidratação de fruta, de produção de doce, de compota, e isso você vai envolvendo a família toda nesse processo. Existem hoje propriedades especializadas na pupunha, palmito de pupunha. E quando a gente tem o palmito de pupunha, a gente tem possibilidade de fazer uma série de produtos, a lasanha, né, o próprio macarrão de pupunha. Não é só o palmito que você comercializa ele em conserva. Existe uma infinidade de processamentos que você pode fazer a partir do palmito. O que precisa é ter as licenças necessárias, não é aproveitar uma estrutura para estar adequando ela e colocando para produzir isso. O que você precisa fazer é definir o que é que eu quero trabalhar, qual é a minha aptidão e o que é que a minha família se envolve e vai estar gostando de fazer. Depois você vai procurar o órgão responsável, para que você possa saber como é que você vai licenciar o seu empreendimento, para que você possa construir a planta de acordo com o que o órgão vai lhe recomendar, e depois você constrói, depois você compra equipamento. Já vi muito agricultor que compra a máquina, começa a processar, não consegue a licença, depois ele pega alguma estrutura, dá uma ajeitadinha ali, depois ele vai ver que ele tomou prejuízo porque ele não fez da forma correta, ele não fez o percurso correto. Não adianta você construir uma planta de uma agroindústria e você não saber quem vai dar a licença para você, se ele aprova ou não aquela planta. Você pode construir e você tem um custo extremamente elevado e perder dinheiro realmente nesse processo. Então, é preciso fazer o estudo, né? Fazer todo o planejamento, é preciso entender todo o processo. Depois que você faz esse planejamento, aí sim você começa a botar a mão na massa, aí sim você começa a fazer, a experimentar, para que você tenha uma jornada de transição o mais tranquilo e o mais, vamos dizer assim, favorável para o seu processo possível, para que você diminua risco, para que você tenha uma transição melhor. Do ponto de vista de negócio, as oportunidades são muitas, tá? Processamento de mandioca de mesa. Dá para fazer muita coisa com processamento de mandioca de mesa. Dá para fazer muita coisa com a própria mandioca não vou nem dizer de indústria, mas mandioca brava, né? Porque a gente também está colocando a mandioca de mesa nas indústrias. Já tem a massa de bolo de aipim, você não precisa nem ralar o aipim. Você já compra a massa pronta. Por quê? Porque as pessoas estão processando, fazendo esse trabalho. É a verticalização da produção. É preciso verticalizar a produção. E como eu verticalizo essa produção? Eu verticalizo ela quando eu começo a agregar valor. Agrego valor a essa produção. Eu faço com que esse trabalho eu consigo envolver mais pessoas da família. Se eu pego o aipim, colho ele e vendo ele com casca, é um valor. Se eu descasco ele e vendo ele resfriado, é outro valor, além do que você ficou com esse, vamos dizer assim, resíduo para você voltar com ele para sua lavoura. Então, é um benefício a mais que você tem, é um valor a mais, alguém da sua família que se envolveu no processo de descascar esse aipim para poder resfriar. Então, a gente está falando de várias possibilidades. Aqui a gente já falou também da questão do cacau, a gente já falou da possibilidade de transformar uma arroba de cacau, que você vende hoje a R$200 a arroba, em R$3.000. Por quê? Porque eu vou fazer todas as etapas de processamento. Eu não vou vender o cacau, que normalmente se chama de cacau bulk, que eu vendo para as moageiras. Eu vou processar esse cacau, eu vou tirar o mel, eu vou tirar a polpa, eu vou fazer o nibs, eu vou fazer a amêndoa caramelizada, eu vou fazer o chocolate. Então, eu vou agregar valor a esse processo. Só que, para isso, precisa fazer o caminho
de forma adequada para que você faça ele de uma forma mais econômica, né? Que você não perca o que você tem. Uma das coisas também que é muito interessante é que ao você ter a propriedade, é você fazer um diagnóstico dela. É você entender o que é que ela já tem de ativo, o que é que ela tem de fruta, o que é que ela tem de material, o que é que ela tem que eu já posso estar integrando nos processos de geração de valor, geração de renda a partir dessa propriedade. O que é que essa propriedade traz para a gente do ponto de vista de potencial de negócio? E aí a gente vai passar para o quinto aspecto, onde a gente vai falar de mercado. Uma vez que eu identifiquei nessa propriedade o potencial, uma vez que eu já defini qual é a aptidão que eu tenho junto com a minha família para processar, eu preciso pensar em como eu vou vender, porque é hora de materializar, de botar o dinheirinho no bolso, e aí eu faz-me rir para que a gente consiga fazer com que essa propriedade se sustente, que essa família também se sustente. Então vamos lá, Augusto. Vamos para mercado. O que é que você tem de canais de comercialização para comentar com a gente aí hoje? Então, Gili, dentro desse processo da agricultura familiar, a gente tem os mercados institucionais e os mercados convencionais. Os mercados convencionais a gente tem o próprio atravessador, né, que é aquele que vai na nossa porta, na nossa porteira, comprar o nosso produto. E muita gente fala mal, alguns falam bem, mas são pessoas que, querendo ou não, auxiliam o agricultor a estar comercializando seu produto. A gente tem as feiras livres, nós temos supermercados. Aqui, nesse processo de pandemia, nós iniciamos o Sexta Delivery, né? Onde a gente conseguiu estar fazendo loja virtual, onde o cliente da cidade conseguia comprar seu produto e o agricultor conseguia concentrar em um local só, diversificando os produtos, unindo com outros agricultores e aumentando a sua lista, né? Mas a gente aposta muito no mercado institucional, que é o mercado do governo, que a gente tem basicamente dois que são muito fortes aqui na nossa região, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, ao qual geralmente as secretarias de agricultura fazem um projeto para o governo e aí possibilita que o agricultor entregue os produtos através de doação. Então, a secretaria ela faz o projeto indicando, a gente aqui no nosso município nós temos um presídio, 2 creches, 5 creches, um asilo, uma casa de orfanato e que precisa de tanto de alimento. E aí mensura mais ou menos o valor e manda para o governo. O governo aprovando, esse recurso é liberado e o agricultor consegue estar entregando esse produto na secretaria, a secretaria faz essa mobilização junto à produção e entrega nesses locais. Só que esse é um mercado que ele não tem um valor muito grande por agricultor. O máximo que o agricultor pode entregar no ano é R$ 6.500. Então, ele não é muito grande. E com esses cortes que vimos sofrendo aí, o agricultor consegue entregar uma média de 3, 4 mil reais, depende muito do agricultor e da prefeitura também. Um outro processo que a gente tem aqui, que aí já é mais forte, que aí demanda uma verba maior, é o PENAI, que é o Programa de Aquisição de Alimento. Só que eu sou um pouco apaixonado pelo PENAI. Critico muito, mas não critico para acabar, eu critico para construir e melhorar cada vez mais. E aí, a história do PENAI, ela é bem interessante, que a história do PENAI, o pessoal confunde muito, né? O PENAI é aquele projetinho que os agricultores entregam produtos para merenda escolar, e na verdade não é. Na verdade, a merenda escolar no Brasil, ela começou a querer aparecer foi em 1930, através de uma professora, né? O nome da professora, deixa eu olhar aqui que eu sempre esqueço o nome da professora, professora Armanda, em 1930. Ela lutava muito pelo direito das mulheres, ela é muito feminista, e lutava pelo direito da merenda, é um alimento para as crianças mesmo, porque ela via que a criança não conseguia se desenvolver sem ter o alimento. Muitas crianças vinham com fome, não conseguia ter um aprendizado. Tem um livro que conta a história dela, que é uma frase que ela falava também, que é mate com angu. Então, quem puder depois ler,
E por conta disso e outras militâncias, ela foi presa e ficou muito tempo presa. Ela era bem tinhosa. E aí, depois, muito tempo depois, no governo Getúlio Vargas, que começou a aparecer timidamente um projetozinho para ter uma merenda escolar, né? O nome do projeto, eu anotei aqui minhas pescas, né? Porque eu não lembro de cabeça, é o PRONAM. Então, o governo, na época de Getúlio Vargas, ele tentou colocar isso em prática para tentar melhorar. E viu, os estudos mostraram que as crianças, de fato, começaram a melhorar o rendimento na escola. Posterior a isso, já em 1979, veio de fato o PNAE, Programa Nacional de Aquisição de Alimento. Esse PNAE, ele abrange não só a merenda pela merenda, ele tem um conceito todo por trás de ter nutricionistas em cada município para fazer um cardápio, para, de fato, nutrir a criança e não apenas encher a barriga dela, né? E aí esse processo hoje é imitado no mundo todo, né? A gente ainda tem muita coisa que se melhorar, mas é um programa e um projeto muito interessante para a escola. Mas o pessoal ainda confunde PNAE com agricultura familiar. E não é. Em 1979 surgiu o PNAE. A agricultura familiar só veio ser um ator nesse processo em 2009. Então, só em 2009 é que veio a lei e decretou que, no mínimo, 30% da merenda escolar tem que ser oriunda da agricultura familiar. Isso foi muita luta, isso foi através de militância, isso foi para mostrar que, se de fato a gente está querendo alimentar nossas crianças, a gente tem que alimentar com produto de qualidade. Produto de qualidade é da agricultura familiar, que é um produto que ele tem menos agrotóxico, ele tem a mão da família e ele é um produto que chega mais fresco, confundir PNAE com agricultura familiar. Então, o governo, ele libera uma verba para todo o Brasil e é distribuído por município. Cada município ela pode ter o seu dinheiro e aportar um dinheiro a mais. E a lei obriga, no mínimo 30% da merenda tem que ser oriunda da agricultura familiar. Cada município ela pode fazer na sua lei orgânica, através da Câmara de Vereadores, ela pode melhorar, ela não pode abaixar. A gente está tendo aí o processo eleitoral e é bom a gente ficar de olho, de fato, nesses candidatos, de quem de fato está querendo apoiar a agricultura familiar e apoiar a merenda escolar, que é um grande gancho para a gente e para quem trabalha com agricultura familiar, que é uma garantia de venda, né? E ela não pode chegar amanhã e falar, não, a gente vai comprar agora só 20%, não pode. Agora, a prefeitura, dentro da sua Câmara, os vereadores podem fazer projeto, inclusive Teixeira de Freitas tem um projeto em que melhorou, 50% tem que ser da agricultura familiar. E aí o pessoal me pergunta, né? Fala assim, mas a gente não gosta de mexer com política, isso é um processo, a gente não tem como viver sem política. E numa apresentação que eu e ele nós fizemos para alguns agricultores, a gente falou que essa briga, ela é paga, ela vale a pena. Só no nosso território aqui, de merenda escolar, a gente tem uma média de 14 milhões. Só no município de Teixeira, é quase 2 milhões para a merenda escolar. Então, assim, além do dinheiro, além da garantia que a lei nos dá para a agricultura familiar, a gente tem que correr atrás porque é o alimento das nossas crianças, né? E a criança bem alimentada, a gente sabe que vai render mais. E tem dinheiro para isso. E o governo manda dinheiro. Então, em vez de a gente estar, as prefeituras comprando de supermercados, de Ceasas da vida, aqueles produtos cheios de agrotóxico, a gente pode estar incentivando para que compre da agricultura familiar e que também apoie também o negócio local, né? Então, o PNAE a gente tem muito mais coisas para falar sobre o PNAE, tem as leis e como é que faz para acessar o PNAE, mas basicamente o PNAE surgiu assim, essa historinha pequena. Mas é muito interessante essa questão do PNAE, o que você traz, Augusto, porque a gente vê muitas oportunidades. Primeira oportunidade é que os agricultores eles precisam se organizar.
precisam saber o que tem de produção, eles precisam saber negociar, né? A gente já participou de várias atividades com o PNAE em vários municípios, vários anos trabalhando com isso, e já tivemos momentos em que a gente teve que fazer reunião com as merendeiras, com as nutricionistas, para a nutricionista não pedir maçã nem pera, tirar isso da lista, porque maçã e pera a gente não produz aqui. Maçã e pera é do sul, né? Não do sul do Brasil, não do sul da Bahia. Então, a gente precisava negociar com elas para colocar a mandioca, para colocar a banana, para colocar o que a gente conseguia produzir aqui. E isso gerou também muitos aprendizados. E a gente teve, agora em março, uma atividade em Itamaraju, em que a nutricionista e a merendeira deram o depoimento delas de quanto foi importante para elas a introdução da mandioca na alimentação. O quanto elas conseguiram fazer de produtos, o quanto os alunos estão felizes com a introdução da mandioca. Mas precisou dar condições para que essas merendeiras também trabalhassem. Precisamos ajustar o processo, né? Não vamos mandar o aipim com a casca. A gente já vai mandar o aipim descascado para que esse processo facilite para elas e a gente consiga inserir mais esse produto local na merenda escolar. E aí são os ajustes que são necessários. E quando você traz a questão de que a gente não tem jeito, a gente precisa se envolver de alguma forma com a política, você está comprando uma propriedade, você está indo para um município. O ideal é você ir para um município que seja um município menor. Municípios maiores a coisa já é um pouco mais complexa, mas municípios menores, você consegue conversar com a nutricionista, você consegue conversar com as merendeiras, você tem um acesso mais fácil. No maior você consegue também, mas no menor é um pouco mais fácil esse processo. E a gente consegue inserir outros produtos, a gente consegue trabalhar fazer uma gestão política desse processo para que a cada ano o número de produtos, a quantidade de produtos que está sendo requerido da agricultura familiar aumente. Você bem colocou, né? Teixeira de Freitas aumentou, já não é mais 30, agora é 50, mas já existem municípios com 70%, com 80% dos produtos da agricultura familiar. Tem aí uma gama de possibilidades que podem ser acessadas por você que está aqui buscando fazer essa transição da cidade para o campo. É das possibilidades. Mas o nosso tempo está correndo, Augusto. Eu vou pedir para você falar rapidinho aí sobre a questão da cesta delivery. É mais um canal de comercialização. A gente tem a questão do CSA, tem vários outros, mas a gente vai ter que deixar para um outro momento, porque o tempo está correndo e tem algumas perguntas chegando aqui também, mas eu não posso perder a oportunidade de você falar dessa experiência aí tão rica que a gente teve esse ano de implantar o processo da cesta delivery no extremo sul da Bahia. Sim, você comentou também, eu vou falar bem rapidamente sobre o CSA, né? A princípio, quando estourou a pandemia e os agricultores ficaram meio que perdidos, porque as feiras foram fechadas e a produção estava pensada para a feira, né? Aquela feira convencional, e aí eles estavam meio perdidos e a gente se debruçou sobre esse problema e tentamos auxiliar eles. E a princípio a gente pensou em colocar o CSA. O CSA é a cidade que sustenta o campo, né? Só que, infelizmente, o brasileiro ainda ele está um pouco mal acostumado em relação à sua alimentação. Então, nosso cardápio ele é muito reduzido, ele é muito curto, ele é muito pequeno, e o brasileiro ele ainda tem que aprender muito com o campo e com o alimento do campo. A gente está muito mal acostumado, e a gente até pensou em fazer o CSA, só que o CSA ele tem um processo de que a gente reúne coprodutores, né, que são os clientes que moram na cidade, e aí eles sustentam um agricultor para que esse agricultor ele produza exclusivamente para esse número de famílias. Só que o produtor ele tem que produzir aquilo que é da época, aquilo que é da região. Então as cestas elas já são estabelecidas com o produto que ele tem, né? E aí muitas vezes o que a gente percebeu aqui é que a minha cesta veio jiló e chuchu, não como nada disso. Então a gente esbarrou um pouco nisso e a gente preferiu seguir para a cesta delivery. A cesta delivery a gente reuniu os agricultores, a gente desde o processo da pandemia até hoje a gente conseguiu trabalhar com mais de 140 famílias, gerando um montante de mais ou menos R$75 mil, né, para essas famílias. E aí a gente começou a reunir produções, aonde se produzia mandioca, onde se produzia
alface, hortaliça, e a gente começou a nuclear esses produtos e a gente começou a disponibilizar para o pessoal de Teixeira de Freitas. E aí a gente viu que teve uma saída boa. Infelizmente, dentro desse processo, com o afrouxamento da Covid, né, o pessoal voltou às feiras. Por quê? Porque na feira, os agricultores conseguem colocar um preço mais em conta, porque não tem todo o custo e todo o trabalho que o Covid hoje nos exige, né? É todo aquele protocolo. Mas o processo mais interessante dentro da cesta delivery que a gente encontrou dentro dos produtores foram algumas mulheres, sempre as mulheres, né? As mulheres com essa força, elas têm um tino para negócio diferenciado. E aí, algumas agricultoras que a gente encontrou nesse percurso falavam com a gente, Augusto, meu alface acabou, cara. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que produzir. E mandioca, não sai esse tanto de coisa com mandioca. Eu tenho uma área muito extensa de mandioca. E aí elas começaram, elas perguntavam, né? Eu posso vender isso? Eu falei, você não pode, não, você deve vender. E aí teve uma específica da comunidade de Nova Esperança, que é uma associação de mulheres, que ela começou a experimentar massa de chimango, de aipim, congelado. E aí foi experimentando, e hoje é a renda dela. E ela não vende só para cesta delivery. E aí foi um dos vários casos de sucesso que a gente teve, porque a cesta delivery, além de ela auxiliar na comercialização, de fato, real, aquela entregou, recebeu, ela também foi uma bancada de experiência, ao qual os agricultores puderam experimentar produtos, ver se tinha saída, receber o feedback dos clientes, né? Olha, esse produto aqui que você mandou chimango, eu não senti sal nele, ou eu senti ele um pouco duro, e aí foram se ajustando e a gente conseguiu melhorar a qualidade do produto e o processamento de vários produtos por conta da cesta também. E aí a gente conseguiu capitanear outros mercados que não só a cesta, mas a cesta é um mercado muito importante e que vale a pena investir nesse processo aí, mas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de um grupo bem unido para que a gente consiga tocar isso aí. Augusto, a gente percebe assim, da parte de mercado tem muita coisa para compartilhar. A gente tem algumas perguntas que chegaram aqui e a gente tentar responder algumas delas aqui, apesar do tempo nosso já estar muito curto aqui, vamos tentar responder algumas delas, mas a gente pode continuar essa conversa em outro momento, né? A gente pode ter um outro encontro em que a gente pode estar falando sobre essas opções, essas oportunidades de mercado. A cesta delivery é uma delas, a gente fala um pouco sobre CSA, né? Cidade que sustenta a agricultura, outros chamam de comunidade que sustenta a agricultura, mas o importante desse processo é a gente sensibilizar as pessoas que entram nesse processo de que elas precisam do agricultor 3 vezes por dia, né? Muitas vezes você vai no médico uma vez no ano, a cada 2 anos você vai no médico, e você tem o médico não, aquele é meu médico, mas cadê o seu agricultor? Quem é o seu agricultor? Para quem está na cidade, quem vai para o campo vai ser o agricultor, né? Mas quem está na cidade, quem é o seu agricultor? De quem você compra? Você confia na forma como ele produz, você conhece a área dele, você conhece o processo, e esse processo do CSA, ele faz isso. Você visita a propriedade, você tem um elo, né, de ligação com esse agricultor, e para essas pessoas que estão aqui nessa jornada da transição cidade-campo, precisa conhecer um pouco mais, acho que a gente pode marcar um outro encontro para falar e aprofundar um pouco mais esse tema. Eu vou puxar aqui as perguntas que chegaram, a gente fazer um bate-bola aqui para responder. Miriam pergunta, a DAP é o mesmo que CEFI? Não. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, é o RG de Agricultor Familiar. CEFI, ele é o Cadastro Ambiental Rural, e na Bahia ele chama CEFI. É o mesmo cadastro, só que tem um nome específico na Bahia. Nos outros estados, a gente percebeu aqui também, quando as pessoas responderam, tem gente de Brasília, tem gente de outros lugares, do Mato Grosso, né, gente daqui da Bahia. Então, na Bahia, chama CEFI, o Cadastro Ambiental Rural, que é Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural, tá? Então, não é a mesma coisa. CEFI é da propriedade. A DAP é da família, tá? Então, são diferentes, mas são documentos necessários para essa caminhada que você vai estar tendo aí.
Fabrício pergunta, quanto ao georreferenciamento do imóvel rural? Gostaria que abordasse um pouco o tema. Fabrício, o georreferenciamento, ele é obrigatório. O georreferenciamento já passou o prazo de ser feito. Você precisa registrar sua propriedade no INCRA e você ter colocado ao redor de toda a sua propriedade todos os marcos. Esses marcos, um marco de cimento que vai estar ali na sua divisa, ele tem uma chapeleta onde ele vai estar mostrando exatamente que aquele marco ali é daquela poligonal, né, que é o perímetro da sua propriedade, para que você tenha esse registro. Por que isso é importante? Eu fui fazer um serviço de CEFI de um proprietário vizinho de propriedade da gente, e quando a gente correu o GPS na área, ele tinha 22 hectares, só que ele comprou 46. Ele comprou, na escritura dizia que era 46. Como ele não levou nenhum profissional para medir a área e já fez a compra, pagou, quando foi feita a medição, ele tinha comprado gato por lebre. Por que isso acontecia muito no passado? Porque era medida em corda, era uma medida muito falha. E nesse caso, ou ele errou o caminho, realmente não sabia qual era o perímetro dele, ou de fato ele tinha comprado menos área. E aí é importante você fazer esse georreferenciamento. O georreferenciamento você tem que fazer com um engenheiro agrimensor, porque precisa ter um equipamento de precisão, tá? É milimétrico ali a diferença que ele vai ligar com satélites, não é um processo um pouco mais complexo, mas é necessário ser feito para que você tenha essa documentação no INCRA, registro da sua propriedade no INCRA, da sua poligonal. Em alguns casos, é preciso fazer uma correção na escritura. A partir do momento que você tem essa poligonal registrada no INCRA, você volta no cartório e, se necessário for, é feita uma correção na sua escritura de quantos hectares, de fato, a sua propriedade tem. Pouquíssimas são para mais. A grande maioria é para menos, tá? Graças a Deus, nas propriedades que a gente comprou, todas elas, a gente fez a medição antes de fechar o contrato, e aí estava exatamente dentro do que estava dizendo a escritura, a gente não teve problema. Mas já tivemos clientes que tiveram problemas de mais da metade da área não estar sendo o que ele comprou de fato. Então, é um ponto importante a ser feito também. Isso aí, e falar sobre também que muitas vezes não é má fé, é por conta da diferença que a gente tem. Muitas vezes o pessoal já comprou, vou comprar tantos alqueires de terra. Aí vem e pensa que um alqueire é uma medida e é outra. E, de fato, são vários alqueiros que existem, várias tarefas que existem. A gente só tem a questão do hectare, que é uma coisa universal, né? Então, muitas vezes, a gente já topou gente que falou, eu comprei 5 alqueiros, mas baiano... Então, às vezes, até na escritura está lá, 5 alqueiros de terra, e na hora que vai medir, o cara pensa que é um tamanho, e geralmente é para menos, infelizmente. Mas muitas vezes não é por maldade, hein? Tem que ter cuidado, e muitas vezes a pessoa compra a propriedade e vai passando e ninguém mede, né? Então, ele está vendendo achando que de fato também tem aquilo. Tem essa situação também, não é só má fé. Mas, às vezes, existe também gato por lebre, então você precisa estar atento na compra da propriedade. É um dos pontos muito importantes da sua jornada de transição cidade-campo, é a compra da propriedade. Augusto, o pessoal tem gostado aqui da sua participação, alguns estão elogiando bastante, então teve o Davi, a Nini, então várias pessoas aqui estão gostando. Miriam está falando que quer se aprofundar na mandiocultura, então, Miriam, dia 4, na próxima quarta-feira, nós vamos ter a live Mandioca Raiz Mágica, ainda não perca, bota aí já no despertador, já marca aí na sua agenda, para a gente estar aprofundando. Lá a gente só vai falar de mandioca. Aqui a gente está falando de várias coisas, às vezes a gente chega na mandioca, mas lá é só mandioca, é uma das atividades do Pátio Mandiocultura que a gente vai estar conduzindo, a gente vai ter algumas atividades esse mês, e eu vou compartilhar aqui também com vocês essas datas, nesses momentos, para que vocês também possam acompanhar, quem tiver interesse aí, para estar se aprofundando nesses processos. Tem material aí. Então, aqui o Ivan falando que também planta aipim, mandioca, muito bem. Bruno, também quero plantar maniva na minha propriedade. Plantar mandioca é super importante. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui rapidamente. E eu, uma vez, estava conversando com um pesquisador da Embrapa, e ele me falou um quintal de mandioca. E eu fiquei, meu Deus, o que é um quintal de mandioca? Né? Fiquei pensando que podia ser esse quintal de mandioca. Aí ele estava me explicando. Um quintal de mandioca são 365 plantas de mandioca que você bota no quintal.
e aí você colhe uma por dia. Então, essa era a conta do quintal da mandioca. Então, é uma coisa que acontece na região dele, lá no Paraná, e que aqui a gente pode pensar, né, um quintal de mandioca, talvez não com uma planta, mas 2 ou 3 para alimentar a família, mas é uma coisa interessante, porque a mandioca, ela entra na alimentação de uma forma muito importante, interessante, ela é muito rica, tem muitos nutrientes, e é uma planta que a gente sabe que vai resistir a todo esse processo que Augusto também trouxe aí, da questão das mudanças climáticas. Essa vai ser a base que a gente pode ter na propriedade. Algumas regiões você consegue produzir arroz, outras você não consegue. Não é que não consegue, a mandioca substitui muito bem o arroz aí, e dá para a gente fazer diversos pratos. Aqui a gente já falou em alguns dos nossos encontros sobre o acarajé de mandioca. Quem não conhece, é muito bom. Quem quiser, tiver interesse, manda mensagem aí, que a gente manda o vídeo do YouTube ensinando a fazer o acarajé de mandioca. Tem várias possibilidades aí. A Miriam está falando aqui sobre a possibilidade de produzir carne de jaca, palmito de jaca, o caroço de jaca também, ele pode ser desidratado ou assado, e ele é saborosíssimo, Miriam. A questão da carne de jaca e o palmito de jaca é fantástico. Eu comi um escondidinho de jaca que, se não tivesse me dito que era de jaca, eu não ia saber, de tão saboroso que ele estava. Muqueca de jaca também, faz os bifes de jaca. Então, existe uma gama de possibilidades. Sem contar que a jaqueira é uma madeira excelente, é uma madeira naval, tem um valor de mercado também muito interessante, é uma planta relativamente fácil de você plantar, você pode plantar ela de semente e ela se desenvolve muito bem aí nas agroflorestas. É uma planta que entra muito bem em sistemas agroflorestais e tem o fruto, né, que dá para fazer também diversos pratos, diversas possibilidades. A jaca desidratada é extremamente saborosa, então tem uma gama de possibilidades aí. Augusto, tem o Francisco Giovanni aqui também parabenizando pelo trabalho que você desenvolve junto ao povo tão sofrido que é o agricultor. Tenho certeza que essa vontade e amor pelo que faz é bem reconhecido pelas pessoas. A gente falou um pouco sobre o CSA aqui. Parabéns a Paulímata pelo trabalho desenvolvido no extremo sul da Bahia, buscando sempre alternativas viáveis naquilo que se propõe. O Davi está falando aqui, esse projeto da Cesta Delivery é excelente, pena que não chega aqui em Eunápolis, esse projeto aqui. Quem sabe, Davi, a gente não toma conta desse extremo sul todo aí, tem pessoas que estão aqui também que possam estar fazendo, implantando aí em Eunápolis esse projeto. A gente quer disseminar essas informações e levar para mais lugares, para mais pessoas também. Flávio Santos, boa noite, sou efetivo da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e estou à disposição para a colaboração com esse projeto, que muito me interessa. Muito bom, Flávio, vamos conversar, deixa seu contato para a gente aqui, que a gente vai conversar com você, com certeza, tem muita coisa boa para se fazer na nossa teixeirinha, e vamos trabalhar aí e avançar com os nossos agricultores. O Jorge está falando aqui, o georreferenciamento também é aplicado para apenas uma tarefa? Uma tarefa não, mas está acima de 1 hectare o processo de georreferenciamento. Então, se for sua área é só uma tarefa, não necessariamente, mas se não, acima de 1 hectare você precisa fazer o georreferenciamento. E aí, assim, até um módulo fiscal, você pode trabalhar com GPS navegação. Acima disso, só com GPS topográfico, que é esse que é de precisão. Tem algumas recomendações relacionadas a isso aí. Giovanni está falando aqui, realmente é muito importante esse tema do georreferenciamento, nunca comprar uma propriedade somente pela escritura. É imprescindível que seja medida antes da negociação. Sim, isso é uma recomendação que a gente faz, e inclusive por esses processos que a gente passou, de ver que pessoas depois se sentiram prejudicadas nessa compra, é importante que você tenha realmente certeza de que você está comprando aquela quantidade de área, né? Se é 10 hectares, que seja 10 hectares, se é 12, que seja 12, mas não se você comprar 12, está levando 7, 8, e você está tendo uma área menor. E sempre que possível, é recomendado que você peça a um profissional que corra essa área, que passe o GPS, mesmo que o GPS de navegação, você já consegue ter aí uma noção. O GPS de navegação, pessoal, é um equipamento pequeno, um equipamento básico de levantamento de área. Então, você consegue que alguém faça isso por um preço muito em conta. O GPS topográfico, aí é um processo mais complicado, ele precisa conectar com 3 satélites para poder pegar aquele ponto, é demorado para pegar cada ponto, então é um produto mais caro. Então, a gente só faz isso, depois eu tenho certeza que essa área eu vou comprar, eu vou investir no georreferenciamento, aí sim eu passo para fazer com o GPS topográfico. Mas para fazer a primeira medição,
você tem uma ideia de que realmente é aquela área, o GPS de navegação dá para fazer, tá? Então, aqui a gente não tem mais perguntas. A gente vai fechando, então, por aqui. Eu vou pedir ao Augusto para fazer aí suas últimas considerações, e aí a gente vai fechando aqui o nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer pelos elogios que me foram feitos para a Polímata. A gente fica muito grato, né? São 9 anos aí que a gente vem trabalhando com a agricultura familiar e, de fato, é uma coisa apaixonante. Dizer que estou à disposição, agradecer a Geile pelo convite e que a gente não fique só nesse encontro, né? Porque cada coisinha que a gente foi falando puxa um novo tópico que demanda um outro encontro, com mais um bate-papo mais aprofundado, mas eu estou à disposição. E dizer para a turma aí que quer fazer essa transição da cidade para o campo, se debruçar mesmo, querer, é aquela que a gente falou no primeiro momento da live, é o querer, porque vale a pena, é uma qualidade de vida que você não encontra e não se paga, você se conquista. Então, aproveitem esses momentos aí, que 1 hora por dia vocês vão estar cada vez mais tendo esse conhecimento, e abusem da Geile aí, porque emana muito conhecimento, tá? E obrigado mais uma vez. Eu vou pedir aqui a vocês, a gente está falando sobre transição cidade-campo, a gente está dando um geral para quem não conhece ainda esse tema, tem pessoas que estão chegando novas, tem pessoas que estão começando a fazer parte dessa comunidade agora. Dizer para vocês que a gente está no 7º encontro, a gente tinha até falado na live passada, olha, a gente vai parar de fazer os encontros, mas eu recebi tanto pedido de dizer assim, Geile, não para não, está sendo muito bom, está sendo muito esclarecedor, a gente está gostando muito. Então, para não deixar ninguém sem ter informação, nesses encontros estão sendo bom para vocês, a gente vai manter, tá? Então, quero dizer a vocês que o que eu disse na semana passada a gente vai retirar, a gente vai continuar, tá? Então, a gente vai continuar nas quintas-feiras encontrando aqui, pelo menos ali até a véspera ali de Natal, a gente vai estar mantendo esses encontros. Depois a gente faz um intervalozinho ali do final do ano, a gente vai combinando aqui como fazer, mas vamos continuar mantendo os nossos encontros aqui. Então, o Carlos Adriano está perguntando aqui, quando vai ser o próximo? Na próxima quinta-feira, a gente vai ter mais um encontro. A gente está começando esse processo, a gente está montando um grupo de pessoas que estão interessadas nessa transição. Tem pessoas que estão me pedindo, Geile, me ajuda, onde é que eu compro uma propriedade? Onde é que eu posso me instalar? Onde é que eu posso fazer isso? A gente está montando grupos de pessoas que estão interessadas em fazer esse trabalho. A gente está com uma pré-inscrição para uma mentoria que a gente vai estar abrindo. Essa mentoria a gente nunca abriu antes. Vai ser um processo que eu vou estar trabalhando junto com minha equipe para estar dando para vocês todo. Geile, eu não estou preparada para fazer a transição ainda, então fica aqui com a gente, vamos ficar nos encontros aqui, tá? Quem quiser avançar, vai ter a possibilidade de estar participando da mentoria. A gente está aí colocando o link. Quem não participou, não se inscreveu ainda, pode se inscrever. A gente vai estar, na próxima semana, mandando informações para o e-mail e para o WhatsApp de quem se inscreveu na pré-matrícula, porque quem tiver pré-inscrito vai receber as informações primeiro do que é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Então, é importante, se você está com essa vontade, está com esse desejo no seu coração, que você se inscreva para receber as informações primeiro. Eu vou mandar para todo mundo que está inscrito, mas quem está pré-inscrito vai receber primeiro. Por quê? Porque a gente vai colocar 2 ofertas que só quem receber primeiro vai ter acesso. Uma é de ter encontros individuais comigo, a outra vai ser de estar no campo, a gente fazer visitas no campo e a gente passar um dia juntos. Mas a gente vai oferecer 5 vagas de um, 10 vagas de outro, então, assim, vai ser para pouca gente, e quem tiver pré-inscrito vai receber essa informação primeiro e vai poder ter acesso a ter essa informação. Os outros podem até ter ainda alguma vaga, mas vocês que estão inscritos vão estar tendo essa prioridade no processo, tá bom? Então, quem não se inscreveu ainda, quem sabe de alguém que tem interesse nesse processo, pode compartilhar o formulário, pode falar dos encontros, convide para o próximo encontro.
Na próxima quinta-feira, de novo aqui, às 19h59, nós vamos estar juntos, começando, continuar esse bate-papo. Então, foi muito legal, Augusto. Obrigado por você ter aceito o convite, da gente estar aqui hoje conversando. Segundo, eu aceitei o seu convite, e hoje você aceitou o meu, e assim nós estamos indo aí, compartilhando conhecimento com as pessoas sobre a agricultura familiar, sobre o nosso trabalho, e levando, né, ajudando as pessoas que querem avançar com todo esse trabalho. Eu vou reforçar aqui mais uma vez o convite para quem quiser saber mais sobre a mandioca, 4 de novembro, às 19 horas, live Mandioca Raiz Mágica, aqui também no canal da Polímata. Você já é nosso convidado, pode compartilhar essa informação com as pessoas interessadas, com amigos, com colegas, fiquem à vontade, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até a próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.